Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar sobre como proteger seus investimentos em bitcoins ou outras criptomoedas, ou como lucrar com a venda desses ativos no momento que você vê que vai ter uma baixa. Então, eu te convido a imaginar o seguinte cenário. Você tem 2 bitcoins, pode ser alguém que... pensa lá, alguém que... Quando o bitcoin estava lá... R$2.000 ano passado, ele falou, acho que esse trem vai subir. Comprou, tinha um dinheirinho para investir, ou sei lá, ou tava 3.000, investiu R$6.000 no Bitcoin no final do ano passado. E esses 2 Bitcoins chegaram a valer R$30.000 na semana passada. Estava sendo negociado chegou há 2 semanas atrás a R$18.000 e agora cada Bitcoin estava semana passada aí 16.000, arredondei para baixo, R$30.000 esse investimento, tá? Então a pessoa chegou a ter 30.000 em Bitcoin. E essa semana ele simplesmente vê isso. Imagina isso aqui, que já começou na semana passada depois da máxima histórica. A gente está tendo notícias da China, proibiu o tal das ICOs e talvez vai proibir também as exchanges de um modo geral. Fato é que só da semana passada para essa semana, eu até marquei no gráfico um retorno ele marcando de uma perda de 20% mais ou menos, aproximado que eu peguei aqui. E a gente vê essas últimas 3 velas do diário aí, ó, dessa semana. Hoje é quinta-feira, então quinta, quarta e terça, ó, semana pesada aí para o Bitcoin, mas desde a semana passada, desde esse nível aqui, mais ou menos uns 20% de perda. Os que valiam lá $30.000 em Bitcoin, ele viu virando 25.000. Tá certo? Porque o Bitcoin agora está sendo negociado mais ou menos 12.500. Eu vou abrir aqui, ó, nesse exato momento o Bitcoin tá lá, ó, $13.000. Ó, desculpa, R$13.000. Esse é o gráfico do Bitcoin em real aqui. Tá certo? E com certeza isso incomodou um pouquinho, né? Então, ainda pensando em cenários, imagine que esse cara é um investidor de longo prazo, tá? Ele comprou esses bitcoins e isso, ele falou, vou colocar aqueles 3.000, aqueles meus R$6.000, isso não é um problema para mim, mas ele mantém esses bitcoins numa carteira protegida, né, uma carteira própria dele, e não quer deixar esses bitcoins, por exemplo, numa exchange dessas que ele pode ter problema. Aqui as brasileiras às vezes tem problema de saque, a gente tem sempre que garantir, tem um risco de ter algum problema da exchange que tá. As lá de fora também já tem caso de hacking, por algum motivo ele pode não querer deixar os bitcoins dele numa bolsa dessas, né, numa exchange dessas. Ou ele também não quer ficar fazendo trade de Bitcoin, deixar o dinheiro lá para ficar comprando e vendendo. Mas ele quer se proteger ou diminuir parte da sua exposição às variações de preço do Bitcoin. Porque isso não, às vezes não é bom. Ele consegue ver antecipadamente, vou voltar lá no gráfico, já aqui, ó, no meio da semana, por uma análise técnica, ele vê que se rompesse aqui esse nível, o Bitcoin ia, e ele queria se proteger desse movimento de alguma forma, ou ter algum ganho nisso para, se o Bitcoin não voltar a subir, pelo menos ele não tomou uma perda tão grande, ele está disposto a ter até um custozinho para ter essa proteção, digamos assim. O que no mundo financeiro se diz fazer um hedging. A gente já fez vídeo sobre isso, explicando hedging, o que é essa prática, como fazer um hedging. Por exemplo, você está aberto numa posição, abre no sentido contrário, e os CFDs de Bitcoin pode ser uma boa opção para se fazer hedging, para esse cara que quer fazer um hedging de Bitcoin. CFD significa Contract for Difference, né?
E ele é um tipo de derivativo, no final das contas, que vem se tornando cada vez mais popular, e ele é muito consolidado em diversos ativos financeiros. Você tem CFDs do ouro, dos índices todos de bolsa do mundo inteiro, você pode negociar CFDs, que é um derivativo, significa que você não compra o índice, digamos assim, não compra o ouro ou não compra o Bitcoin, no caso. Você não chega a ter ele em sua posse, mas você tem você se posiciona e tem uma contraparte que está disposta a pegar o lado contrário da posição que você está tomando, digamos assim, numa trade, numa operação que você se posiciona. E está se consolidando também com bitcoins e outras criptomoedas, o que é muito interessante, porque a gente começa a ter, primeiro, o Bitcoin entranhando nos mercados financeiros aí. Lá mostra como as corretoras do varejo não conseguiram fugir do Bitcoin, corretoras que eram de Forex ou de moeda, ou que incorporaram ações, esse tipo de coisa. Você tem CFD de ação, você pode comprar a ação da Coca-Cola pagando $50. Micharia, você consegue um CFD de uma ação. E entrar agora também nas criptomoedas, o que é interessante porque tende, à medida que fosse popularizando, isso também melhorando o custo do CFD, os spreads ficando mais baixos, você pagando menos taxa de rolagem, esse tipo de coisa. Já está nas principais corretoras de Forex. Essas famosas corretoras de Forex, elas se destacam no universo CFDs, igual eu falei. O CFD é um ativo financeiro, e o mais acessível para o trader do varejo, que é chamado do retail, você, quem opera contas menos de milhões de dólares ou de centenas de milhares de dólares, esses CFDs são muito acessíveis nessas corretoras que são chamadas de Forex, que não são só de Forex hoje, já expandiu um pouco o universo dos produtos financeiros desses CFDs que elas oferecem, né? O Forex ainda tem uma competitividade maior, uma liquidez maior no mercado, por isso spreads um pouco mais apertados, melhores, digamos assim. E essas corretoras, elas têm uma certa fama negativa entre os investidores tradicionais no Brasil, né? Quem investe em bolsa e quem até opera com algum risco maior aqui, seja contrato futuro de mini dólar ou de Bovespa, contrato de Bovespa, né? De índice. E especialmente por causa da alta alavancagem que essas corretoras oferecem, chegando até 400 para 1, 500 para 1, que eu acho exageradíssimo e errado de se usar. Mas esses produtos podem ser interessantes usados de maneira correta. Um CFD, uma alavancagem. E eu quero mostrar com exemplo prático como você usar esse CFD, como usar uma conta numa plataforma dessa de trading para poder fazer um hedging do Bitcoin. Vamos lá, rapidinho aqui, ó. É bem simples. Então, eu vou mostrar, por exemplo, eu vou voltar para o gráfico aqui do Bitcoin dólar, tá? Porque na plataforma é com dólar, tá aqui. E tem um Fibonacci aqui que eu desenho, eu vou tirar ele aqui para despoluir um pouco o gráfico. Vamos supor que você estivesse no gráfico de 4 horas lá e você viu um movimento desse aqui, por exemplo, ó. Esse rompimento aqui, você acha que você podia ter entrado, tá? Esse aqui é só uma plataforma de gráfico. Eu vou na nossa plataforma de trading, que essa aqui é uma corretora dessa que oferece CFDs, uma conta de demonstração aqui, tá? De $1.000. E ela tem uma alavancagem de 1 para 50, mas o Bitcoin especificamente eles limitam a alavancagem a 20, o que eu acho bom, porque é um mercado mais volátil, né? Então essa é uma corretora que, se você vier aqui, você pode negociar, que nem eu falei, ouro, aqui ó, gold, dólar, petróleo. Você pode aqui, como eu estou na conta demo, tem algumas coisas que não aparecem, tá? Mas você tem os índices aqui todos, a bolsa da França, Alemanha, Estados Unidos, Nasdaq, e cripto, que é o Bitcoin. Ele não está aparecendo aqui,
justamente porque está numa conta demo, que nem eu falei, na conta normal ele aparece ali embaixo, por algum motivo ele não aparece na conta demo, mas funciona tudo aqui e eu vou te mostrar. Então o que é? É uma conta que tem 1000 de margem e tem 20 de alavancagem. O que significa? Significa, imagina, vamos voltar aquele cara lá, aquele investidor. Ele tem então aqueles 2 Bitcoin e vamos supor que ele tem esses $1000 lá fora e ele coloca nessa corretora. Com 20 de alavancagem, significa que ele consegue comprar o equivalente a $20 mil em bitcoins, ou vender o equivalente a isso. Tá certo? Então eu vou simular uma abertura de uma posição para ficar claro aqui, por exemplo, se ele tivesse feito essa venda. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou lá no de 4 horas, né, que eu falei que eu ia mostrar. Vou pro gráfico de 4 horas aqui, estou usando a tecla de atalho, apertar para cima aqui, você vê que o gráfico foi para de 4 horas. Essa é a plataforma CTrader, é uma corretora, tá? É a Pepperstone que oferece isso, vou ter um link aqui embaixo na descrição. Você tem outras, você tem MetaTrader, mas vamos falar esse movimento aqui, ó. Vamos supor que tivesse entrado ali, então eu vou colocar uma ordem, como se fosse uma ordem de venda, só para a gente brincar e ver como que seria, tá? Uma ordem ali, ó, sell, tá? Um lote, o que significa um lote, essa ordem que ele abriu aqui? Seria um Bitcoin, que é o mínimo que se pode negociar. Então vamos supor que tivesse entrado aqui, colocado um stop loss aqui curto, aqui tá bem exagerado, mas se tivesse pegado esse rompimento aqui mesmo, dessa trendline aqui de 4 horas, ó. Tá? E olha o take profit, esse movimento aqui, ó, se tivesse já fechado a posição, mas vamos falar que tivesse aqui assim, até aqui foi o que ele está chamando de 1000 pips, que seria $1000 de retorno, que já seria R$3.000, mais ou menos, na verdade mais, porque, enfim, mas vamos falar R$3.000, que já diminuiria um pouquinho aquela perda. Deu para ficar claro mais ou menos o processo? Aqui eu vou clicar nessa bolinha aqui de modificar a ordem para a gente poder entender, olha só. Então, tá um stop loss ali de 138 pips, que é $138. Então, um pip vai valer sempre $1 aqui no caso desse ativo. Tá? Tem opções avançadas aqui de stop loss. Aí tem o take profit que eu coloquei lá naquela posição. Eu coloquei só de exemplo porque eu não vou abrir uma ordem aqui, tá? Aqui que ele vai usar de imagem. Eu posso até abrir uma ordem. Eu vou abrir e aqui a gente vê o spread, ó, de 15, que são o quê? $15. Então, se eu for comprar, vou vender aqui, eu vou comprar a 3.480. Se eu for vender, eu vou vender a 3.462. Toda plataforma tem trade, uma exchange brasileira, uma bolsa brasileira que você for, também vai ter um spread, que é a diferença no livro de oferta ali dos compradores e vendedores, tá? Aqui ele mantém esse spread mais ou menos fixo aí de $15, de 15 pips ou $15. Então eu vou fechar essa ordem que estava ali, que é só de exemplo, e vou entrar, eu vou aqui num gráfico de meia hora, eu vou vender, eu vou botão direito ali, criar nova ordem, vender um Bitcoin, colocar lá meu stop loss de 150 e meu take profit de 150, tá? E vou vender. Pronto. Bitcoin foi vendido, ele já abriu lá com esse spreadzinho, né, com uns $15 negativo, ok, exatamente esse spread. Por quê? Porque agora eu entrei vendido, então para eu sair dessa posição eu tenho que comprar. Eu entrei na linha vermelha e vou sair na linha verde. É assim que funciona qualquer mercado. Mas à medida que o preço cai, que continua caindo do Bitcoin,
eu vou ficando vai ficando teoricamente no positivo. Mas o que é isso aqui? Então imagino que o cara lá tenha lá agora o Bitcoin e vamos supor que ele tem até mais. Essa conta aqui não vai permitir, porque eu fiquei... Não, apesar de que permite sim. Eu tô falando besteira. Eu vou modificar essa posição e em vez de ficar um Bitcoin, eu vou mudar para um. Eu podia ter aberto com duas, mas vou abrir para 2 Bitcoins, tá? E vou aqui, ó, modificar. Então agora ele tá meio que um hedge total, apesar de que um em real, outro em dólar e tal. Mas agora você meio que travou a variação do preço. Ele podia ter feito isso aqui em cima, em vez dele... Porque aqui ele ia ter daquela forma com o Bitcoin um certo lucrinho que não ia desfazer a perda que ele teve total, aqueles dos 30 para os 25. Mas agora, se ele tivesse aberto essa posição exatamente a mesma quantidade que ele tem de Bitcoin, ele meio que trava e garantiria ficar com o mesmo valor, porque o que ele perderia aqui na trade dele no valor do Bitcoin, ele garante no momento que o Bitcoin vai perdendo o valor que ele está com a mesma posição. Ficou claro? Tendo 2 Bitcoins vendidos, ele trava o lucro, que é exatamente o objetivo da explicação desse vídeo aqui. Tá certo? Algumas observações importantes. Trading com margem, que é usando alavancagem, envolve alto risco. Importantíssimo você ouvir isso, é alto risco que nós estamos falando, especialmente um ativo volátil como o Bitcoin. Você precisa saber o que você está fazendo muito bem se você quiser negociar dessa forma. E entender todos os riscos e custos envolvidos. Você tem risco, de toda forma você tem risco. Se você deixar um Bitcoin numa carteira, você tem risco. Se você deixar numa exchange, você tem outros riscos. Se você usar uma corretora, desce um CFD, você tem algum risco. Alavancagem, você tem risco. E você tem custo. No caso do CFD aqui, ó, uma diferença que tem de você usar uma exchange é que no CFD você tem custo overnight. Essa posição aqui, se eu deixar aberta, durante a noite eu vou pagar um swapzinho. Você pode ver pôr o mouse em cima do ativo. Aqui no demo ele não vai mostrar, mas você tem um custo durante a noite. Aqui dá menos de $1 para você estar vendido. Geralmente o swap é mais caro. Então acho que, se não me engano, 80 centavos. Ou como são 2 Bitcoins aqui, daria um pouquinho mais de $1 para cada noite que ele ficar aberto. Então é outro custo que você tem que levar em consideração e entender. Tá? Mas nesse movimento que teve aqui, justificaria totalmente o custo, por exemplo. Tá? Então é isso aí, te desejo uma boa gestão de risco, é sempre importante. Eu estou querendo mostrar aqui mais uma ferramenta para você ter no seu arsenal de gestão de risco. Talvez você não quer diminuir sua exposição ao Bitcoin, mas quer diminuir seu risco de alguma forma, manter o Bitcoin, mas diminuir a exposição, digamos assim. E bons investimentos para você. Se você gostou desse vídeo e ainda não é assinante, assina o nosso canal. A gente fala de Bitcoin, de trade, de investimentos, de mercado de Forex, de ouro, de várias coisas, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.